pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu curso de Esteroides Anabolizantes Androgênicos. Meu nome é Júnior Uchoa e hoje a gente vai falar sobre a família 19-NOR. Na aula 1, a gente falou sobre os conceitos básicos dos esteroides anabolizantes, tá? Indico vocês assistirem essa aula anterior, tá aqui disponível no meu canal. E na aula 2, a gente falou sobre a testosterona e os seus derivados, né? Os ésteres da testosterona, os derivados da testosterona. E também, se você ainda não assistiu, clica lá e dá uma conferida nesse material que ficou bem interessante. E hoje a gente vai falar sobre a trembolona e a nandrolona, especificamente 4 tipos, tá? A gente vai falar sobre a decanoato de nandrolona e o fenilpropionato de nandrolona. E a trembolona a gente vai falar da versão acetato e anantato, ok? Uma coisa que eu sempre falo, né, eu gosto sempre de estar pontuando, é que aqui eu não quero fazer o incentivo do uso de hormônio, muito pelo contrário. Eu sempre falo dos riscos, sempre falo dos efeitos colaterais, possíveis benefícios em relação ao rendimento esportivo, mas sempre de forma conceitual, tá? O que eu estou falando aqui é tudo baseado em artigos científicos, todas as referências estão ao final dos slides, vocês podem pesquisar todas essas referências, tá? Mas a ideia não é fazer apologia ao uso, muito menos ao incentivo, tá? E sim passar para vocês um pouco do conhecimento, até mesmo conhecimento prático de quem já fez o uso, para vocês poderem também ter esse conhecimento aí, né? Passar à frente esse conhecimento. Lembrando que todo o material em PDF vocês encontram no nosso grupo do WhatsApp. O link que vai diretamente no grupo está disponível na minha bio lá no Instagram, tá, pessoal? E lembrando também a vocês que eu presto serviço de consultoria online, um atendimento que eu faço já desde 2013, né, e venho colhendo bons frutos, bons resultados. Todos os meus alunos, eles têm bons resultados com os meus treinos, tá? Então, se você estiver precisando de ajuda aí de um personal online, fala comigo também que a gente vai te ajudar nesse processo, beleza? Então vamos lá, vamos pro Vamos lá, curso. vamos começar a nossa aula. Esteroides anabólicos androgênicos. Meu nome é Júnior Uchoa, sou formado em Educação Física. E um grande estudioso aí no universo dos hormônios, tá? Já fiz o uso. Hoje a gente vai falar sobre a família 19-NOR. Já utilizei a versão acetato de trembolona e anantato de trembolona. A decanoato de nandrolona eu lembro de ter usado apenas uma vez para teste, para saber se de fato ia ter uma melhora significativa em relação aos meus tendões e ligamentos, né? Porque você escuta muito falar que a DECA ela tem essa melhoria em relação a isso e vocês vão ver mais à frente que de fato tem, tá? Mas não, nessa época não utilizei em dosagens suprafisiológicas para me trazer efeitos em relação à hipertrofia muscular, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre a família 19-NOR. A nandrolona, pessoal, existem dois ésteres de nandrolona muito utilizados no mercado. O primeiro deles é o fenilpropionato de nandrolona, o NPP. Esse é bem anterior do que a DECA, porém não teve tanta popularidade como a DECA. Tá? E a trembolona existem 3 versões de ésteres, tá? O acetato de trembolona, o anantato de trembolona e a parabolan. A parabolan não quis falar, não é tão comercial aqui no nosso meio, então eu tentei trazer as que são mais comerciais, certo? Bem, família 19-NOR, né? 19-NOR significa nortestosterone. 19-NOR significa que a molécula de testosterona ela foi alterada na 19ª posição para nos dar um novo composto. Composto esse mais forte, muito anabólico, elas têm essa característica, tá? São extremamente anabólicas, são progestinas, então elas já têm um efeito anti-inflamatório, também pode ter algum efeito ali em relação à prolactina, né? Lembrando que o aumento da prolactina pode causar também ginecomastia. Vai ter como característica possíveis efeitos sobre os receptores de dopamina. E isso, pessoal, é o que é mais preocupante, tá? Os receptores de dopamina, serotonina, eles alteram funções importantíssimas no nosso organismo, como, por exemplo, regular o sono, a temperatura corporal. Isso também vocês vão ver
mais à frente, quando a gente estiver falando no perfil de cada um dos ésteres, tá? Possível maior supressão do eixo HPT, a gente já falou na aula anterior, tá? Se você não assistiu a aula anterior, vai lá na aula anterior que tem toda a legenda, tá? Sobre essas nomenclaturas aí que vocês talvez ainda não estejam familiarizados. E muito anabólicos, ok? Essas são características dos esteroides pertencentes a essa família 19-NOR, ok? E vamos agora para o fenilpropionato de nandrolona, o NPP. Bem, como eu falei para vocês, esse foi o primeiro composto de nandrolona, ele surgiu antes mesmo da DECA, só que ele foi pouco utilizado, né? E a DECA ela ganhou mais popularidade porque a comercialização era de forma mais fácil, os fisiculturistas começaram também a utilizar e se espalhou mais. Mas ela é muito similar, muito parecida com o decanoato de nandrolona. O que é que ela vai ter de diferente da DECA, né? Essa é uma versão com éster mais curto, ou seja, ela vai entrar no seu organismo de forma mais rápida. E a meia-vida dela é uma meia-vida curta. Então, a taxa de degradação do organismo ela também vai ser mais curta. Traz inúmeros benefícios terapêuticos e de desempenho, tanto o fenilpropionato de nandrolona quanto o decanoato de nandrolona, eles são muito utilizados de forma terapêutica, tá? Os médicos apoiam muito essas duas substâncias, pois elas parecem ter poucos efeitos colaterais quando comparado com outros tipos de hormônio, ok? E também em relação à síntese de colágeno, a gente pode falar que ela tem uma melhora em relação à síntese de colágeno. O CMO também é melhorado, o conteúdo mineral ósseo. E refere-se à força dos ossos da cartilagem, a capacidade de fortalecer e proporcionar alívio de cicatrização. Quando eu utilizei o decanoato, não o fenilpropionato, quando eu utilizei o decanoato de nandrolona, eu utilizei 50 mg por semana. É uma dosagem relativamente baixa, tá? E isso me trouxe bons efeitos em relação às dores que eu sentia nas articulações. Tive problemas de tendinite, tanto bicipital quanto tricipital, em decorrência do uso de estanozolol, tá? Se vocês não têm conhecimento, a gente vai falar sobre ele na próxima aula, tá? dos derivados de DHT. Ele é um hormônio que causa esses efeitos colaterais indesejáveis, como lesões, né? Lesões musculoesqueléticas, e eu acabei tendo esses problemas. Até hoje eu convivo com eles, mas a DECA ela me trouxe esse benefício, né? Pelo menos no período que eu estava utilizando. E isso vai ser uma característica das nandrolonas, tá? Aqui temos imagens de duas, lembrando que, independente da marca que esteja sendo utilizada, aqui eu peguei duas imagens da internet, mas não me atentei à marca, tá, pessoal? Aqui, se por acaso, ele coloca só Landerlan, é o que ele usa? Não. As que eu uso eu nem coloquei aqui, tá? Mas é mesmo apenas ilustrativa para vocês saberem qual que é o NPP, tá? Aqui a gente tem o perfil dela, né? Nome farmacêutico, fenilpropionato de nandrolona, conhecida também como NPP. Ela é uma droga que os bodybuilders trouxeram novamente, né? E ela é uma droga que esteja sendo utilizada de forma mais recente. Ela é utilizada tanto para ciclos de bulking ou cutting, tá? Tanto para aumentar a massa muscular quanto para definição muscular. O que é ruim? Como ela tem uma meia-vida muito curta, né, de 2 a 4 dias, as aplicações elas têm que respeitar esse período de meia-vida para você manter as concentrações plasmáticas sanguíneas controladas, tá? Para não ter muito pico, muita oscilação. Ela é uma droga muito anabólica e pouco androgênica. 125 se refere ao anabolismo
e 37 se refere à androgenicidade, isso quando comparado à testosterona. Tá? A testosterona ela tem 100. A DECA ela tem 125/37, então ela é muito anabólica e levemente androgênica. Então é uma droga que também é muito aceita pelo público feminino por ser pouca androgênica. Né? Como falei, a meia vida curta é um esteroide anabólico androgênico injetável, não existe na versão oral. As doses usuais elas variam de 600 mg até 2 gramas para homens na semana e para as mulheres a 50 até 150. Algumas mulheres chegam a utilizar até 200 mg, mas eu acho uma dosagem ali que envolva um pouco mais de risco de virilização. Tá? Quanto maior a dosagem a mulher utiliza, maiores são os riscos de desenvolver efeitos secundários masculinos. É possível ter acne? Sim. Retenção líquida? Sim. A tensão alta, raramente essas com doses altas. Hepatotoxicidade? Não é metabolizada no fígado. Não se converte em DHT, tá? Se converte em NOR-DHT. Inibição do eixo HPT, como eu falei no início, né? Isso é uma característica da família 19-NOR, dos hormônios da família 19-NOR. Elas inibem o eixo HPT de forma mais rápida. Aromatização baixa, aromatiza em nó estrogênio, e atividade progestogênica moderada, ou seja, você pode acabar desenvolvendo ginecomastia por prolactina. Dando continuidade, a decanoato de nandrolona, a DECA, esse é um dos esteroides mais populares no meio dos praticantes de musculação. Né? É uma droga que foi introduzida no mercado em 1962, foi após o fenilpropionato de nandrolona, só que ela se popularizou de forma mais rápida, né? Tanto pela utilização de forma clínica, né, no tratamento de diversas patologias, como também em relação aos seus efeitos de performance esportiva. Né? Então ela também foi muito difundida no meio esportivo. Ela, por ser uma nandrolona, ela é muito anabólica e menos androgênica, né, quando comparada à testosterona. Efeitos colaterais menos severos, talvez dos hormônios, dos anabolizantes que possui menos efeitos colaterais, porém ela tem uma alteração também no perfil lipídico, isso é fato, né? Qualquer tipo de hormônio você vai ter uma alteração aí no perfil lipídico, né? Vai aumentar o seu LDL e vai diminuir o seu HDL. Melhora a densidade mineral óssea e a síntese de colágeno em situação articular. Uma das drogas também muito utilizadas no tratamento de lesões, né? Muitos atletas utilizam, alguns fazem combinação até mesmo com o estanozolol, justamente porque o estano ele prejudica as articulações e a DECA já tem esse efeito contrário, ela melhora a situação articular, né? Melhora as articulações. E eu, por exemplo, eu particularmente já utilizei em doses baixas, né, de 50 mg na semana, justamente para isso, para poder diminuir um pouco as dores que eu sentia nos tendões, né? E realmente, de fato, melhorou. Aqui imagens, né, da DECA Durabolin, essa que é a de farmácia, né, comercializada de forma legal, prescrita por muitos médicos, né? E existem também vários laboratórios que fabricam e vendem aí no mercado negro, ok? Vamos agora aqui para o perfil dela. Nome farmacêutico decanoato de nandrolona. O rácio androgênico anabólico ela tem a mesma do fenilpropionato de nandrolona, tá? 37 de androgenicidade e 125 de anabolismo. A meia-vida, essa tem uma meia-vida mais longa, tá? O que diferencia ela do fenilpropionato é a quantidade de aplicações, né? Você aplicar a cada 2 dias ou dia sim, dia não, ela pode dar um período mais longo de aplicação, né? Você pode fazer... Normalmente, os usuários fazem 2 aplicações semanais, né? Ou uma aplicação semanal. Isso vai depender muito do tipo de ciclo, para quem é qual é o perfil da pessoa também.
É um esteroide anabolizante androgênico injetável, não existe na versão oral. As doses usuais para homem variam de 400 a 600 miligramas. Lógico que isso aqui não no meio esportivo. No meio esportivo você encontra até dosagens acima disso, né, até 2 gramas semanais. E mulheres 50 a 100 miligramas por semana. Possíveis efeitos relacionados com a acne, retenção líquida, a hepatotoxicidade não, como ela não é metabolizada no fígado, ela não vai ter esse efeito colateral. Não se converte em DHT, é a mesma forma como fenilpropionate de nandrolona, ela se converte em NOR-DHT. A inibição do eixo HPTA severa, como toda a droga da família 19-NOR, elas sempre vão ter essas características em comum, tá? Aromatização baixa, ela não vai aromatizar em estradiol, ela aromatiza em norestrogênio. O que pode acontecer? Uma aromatização, aliás, uma ginecomastia por aumentar a prolactina, porque ela tem uma atividade progestogênica moderada. Então, a trembolona ela tem essa característica mais presente do que o decanoato de nandrolona, tá? E aí vamos entrar agora para trembolona, né? Acho que uma das drogas aí que é mais fortes em termos de colaterais e resultados, muito falada no fisiculturismo, né, como uma droga muito boa para queima de gordura, aumento de massa muscular. E assim, a trembolona, pessoal, a gente vai falar de duas versões dela, o acetato de trembolona e o enantato de trembolona. Existe também a parabolan, tá, que tem uma meia-vida ainda mais longa, mas a gente não vai falar. Escolhi essas duas por serem drogas mais comerciais, o acetato de trembolona ainda mais do que o enantato, pela concentração ser maior e pela meia-vida também ser mais curta. Mas assim, a trembolona na verdade ela é um esteroide veterinário, ela não foi desenvolvida para uso humano. E ela começou a ser comercializada nos anos 80, né? Na mesma época em que se utilizou muito no fisiculturismo. Os atletas de elite, logo que descobriram dos poderes da trembolona, começaram a utilizar bastante, tiveram resultados diferenciados em relação ao uso dos outros hormônios. Ela é considerada a droga mais poderosa entre todos os esteroides anabolizantes, tanto a nível de resultado, né? Aumento de massa muscular, aumento da densidade, perca da massa gorda, né? E também em termos de colateral. Ela é uma das drogas que mais aumenta a agressividade. Tanto ela quanto a alutestin, que a gente falou na aula passada, elas aumentam muito a agressividade. A trembolona, ainda mais porque ela mexe com os neurotransmissores de dopamina e serotonina. E eles vão estar relacionados justamente a isso também, tá? O acetato ele é o ester favorito entre os atletas, né, pela concentração de trembolona ser maior. Por 100 mg de acetato de trembolona, a gente tem 80 mg de trembolona. Na versão enantato, vocês vão ver que essa concentração ela tende a ser um pouco maior. Por isso, o acetato ela ainda chega a ser a versão mais utilizada por atletas. Como eu falei, né, os fisiculturistas eles acreditam ser a melhor droga para uma preparação, né, pois ela diminui a retenção de líquido e dá um forte aspecto seco e denso. Mulheres evitam a utilização de trembolona porque ela tem um alto risco de virilização, ou seja, desenvolver efeitos característicos aí, efeitos secundários masculinizantes, ok? Imagens, né, uma das drogas bastante conhecida, Finaplix. Essa marca aqui, ela se difunde muito no mercado. Existem também de forma versões falsas desse mesmo hormônio. E aqui, tá? Muito se fala também da coloração da trembolona, muito se fala da tosse da trembolona, né? Mas isso eu creio que não seja tão importante, tá? O que é que eu posso falar como experiência de uso? Já fiz a utilização de trembolona em 2 preparações, sendo que em uma delas eu desisti na semana final,
talvez pelos efeitos psicológicos que ela causa, né? E em outra preparação, eu também estava com muitos efeitos colaterais em relação ao meu psicológico. De alguma forma, ela aumenta muito essa questão da agressividade, você fica uma pessoa mais impulsiva. Eu não recomendo em ciclos de iniciantes, ela é uma droga para indivíduos avançados, especificamente se você é um atleta de fisiculturista já experiente. Se você não for, não se meta com esse tipo de substância. É de fato uma das drogas mais fortes a nível de colaterais, pude sentir isso na pele, mas em termos de resultado, creio que em relação à queima de gordura, em relação à densidade muscular, isso foi notório até mesmo antes da competição, né? Ela já te dá esse aspecto, mas creio que você consegue ter esse resultado com outros hormônios e não acabar com o seu psicológico. Ela é uma droga utilizada mais para definição muscular, né? Como os atletas de competição utilizam em preparação, então o que é que se busca na preparação? Definição muscular, aumento da massa muscular, densidade muscular, e isso ela causa de forma bem positiva. Quando a gente fala que ela é uma das drogas mais poderosas, você vem aqui, olha como que é o rácio androgênico anabólico dela, 500-500. A testosterona é 100-100. Então daí você tira o quão androgênica ela é e o quão anabólica ela é. Meia vida de 3 dias, então as doses elas têm que ser quase que diárias ou dia sim, dia não. Muitos atletas utilizam diariamente, eu já utilizei nas duas versões, tanto dia sim, dia não, quanto todo dia. Eu odiava me auto-aplicar, então eu preferi utilizar dia sim, dia não. Acho muito ruim você ter que se aplicar todo dia, é uma coisa chata. Tem cara que ama, eu odiava. E a diferença dela com a versão enantato, ela se dá mais pelo período de meia-vida. São drogas bem parecidas, tanto a nível de colaterais. Só que a versão enantato ainda, ela tem uma quantidade de trembolona menor. É um anabólico androgênico anabolizante injetável. A dose usuais em homens varia de 75 a 150 mg por dia. Tem atletas que utilizam mais, principalmente no meio profissional, você vai ver que as doses são bem superiores a isso. Acne sim, retenção hídrica não. Tensão alta possível. Hepatotóxico não, no entanto pode ser tóxicos para os rins, tá pessoal? Conversão em DHT não. Diminuição do eixo HPTA altíssima. Talvez a droga que mais inibe o seu eixo HPT. Aromatização não. Atividade progestogênica moderada. Por que atletas com trembolona desenvolvem ginecomastia? Não é por aromatização, é por prolactina, tá? O que faço para poder melhorar em relação à prolactina, né? Tá com a prolactina alta. Primeiro, avaliar exames. Só assim você vai saber se a sua ginecomastia é por prolactina ou por estradiol. Através da análise de exames, aí você vai poder utilizar um antiprolactinêmico, né? E aí vamos para o enantato de trembolona. Essa é uma versão muito similar ao acetato de trembolona. A diferença é que ela vai ter um éster mais longo, então a meia-vida dela tende a ser uma meia-vida um pouco mais longa. É uma versão sintética que nunca foi vendida legalmente, somente pelos laboratórios underground, tá? E o enantato, ele tem uma concentração de 68 mg a cada 100 mg de éster, enquanto que no acetato a gente tem 83. Então ela tem uma concentração um pouco mais baixa, por isso que a versão acetato ela é mais utilizada. A alteração do sistema nervoso central, tanto o enantato quanto o acetato, tá? Que é apenas uma complementação do que eu já falei, mas tudo isso se adequa às duas. Alteração do sistema nervoso central, neurotransmissores serotonina e dopamina. Você vai desenvolver efeitos colaterais como agressividade impulsiva, problemas ao dormir, paranoia,
pesadelos, a temperatura corporal ela se eleva muito. Durante o sono, os usuários de trembolona afirmam que a sua temperatura corporal fica muito alta, é possível você ter sudorese noturna, a supressão do desejo sexual também pode ser um efeito colateral, isso em todos os da família 19 NOR, tá? E etc. Aí finalizo também apresentados com o uso da versão acetato. Enfim, tanto a versão acetato de trembolona quanto a enantato são drogas bem similares em níveis de colaterais. Tudo isso se adequa à versão acetato de trembolona também, tá? A única diferença é que aqui vai ser um éster um pouco mais longo e tem também uma concentração menor, ok? Apenas essas duas diferenças, mas agora a nível de colateral e a nível de efeito vão ser efeitos bem semelhantes, ok, pessoal? Vamos agora aqui para o perfil dela, trembolona, utilizadas tanto para ciclo de definição quanto massa, rácio anabólico androgênico mesmo, meia-vida um pouco mais longa, 4 a 5 dias, é um esteroide anabólico androgênico injetável, doses usuais 500 a 700 mg por semana, tá? Que isso aqui daria o quê? Daria 100 mg ao dia. Eu coloquei na semana porque geralmente, como ela tem uma meia-vida mais longa, normalmente os ciclos eles tendem a ser 2 aplicações na semana ou 3 aplicações na semana. Acne sim, retenção líquida não, tensão alta possível, hepatotoxicidade não, conversão em DHT não, inibição do eixo HPTA alta, aromatização não, atividade progestogênica moderada, podendo aí usuários com esse tipo de hormônio desenvolver a ginecomastia, ok? Pessoal, com isso a gente finaliza o nosso conteúdo da aula 2, da aula 3. Aqui temos as referências, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, tá? Eu oriento vocês a estarem também utilizando esse material. Lembrando que aqui não é uma aula de fisiologia, nem farmacologia, nem bioquímica, enfim. Aqui é apenas um pouco do conhecimento prático que eu tenho associado aos conhecimentos teóricos, ok? Se você tem alguma dúvida a respeito do que foi passado até aqui, deixa aí nos comentários, dá o curtir aí, dá o like e dá também aí a sua dica do que precisa melhorar, se os vídeos estão ok, se o áudio está legal. Espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre os derivados do DHT e vai finalizar aí o nosso curso. Pessoal, por hoje é só. Forte abraço, valeu!